expectativa bastante alta para a volta do São Paulo ao Campeonato Brasileiro, muito por conta da troca do comando, né? Expectativa de como vai se comportar o time, como vão se comportar os jogadores, como vão se comportar os torcedores que se sentiram principalmente apunhalados, talvez, né? Não pelo Roger, mas pela notícia, pela violência da troca, posso dizer assim. E aí a gente vai sentir no estádio mais vivamente o que significa essa rejeição das redes até agora, né? O fato é que o Crespo se despediu, até postou umas coisas no Instagram muito legais em relação ao São Paulo. Acho que ele deu muito mais ao São Paulo que o São Paulo deu a ele nas duas passagens. Sem dúvida nenhuma. Não tem nem discussão, acho que foram duas saídas do Crespo bem deselegantes da parte do São Paulo. Não sabemos como vai ser do ponto de vista jurídico, mas nas saídas dele, o cara foi de uma elegância assim. Como normalmente é, né? E aí, quando tem um tipo de troca dessa, a carga acaba ficando no sucessor, por mais que ele não tenha nada a ver com isso, né? E é o que está acontecendo com o Roger nesse momento. E ele chega também com uma sustentação quase inédita, né, de um executivo de futebol, quase uma coisa autoral do Rui Costa, também embarcada pelo Rafinha, que recém chegou também ao grupo. Isso que eu ia falar, é uma sustentação quase inédita e quase solitária, né? Quase solitária, mas o Rafinha, que não falou sobre a troca, foi muito ativo na troca, né? Isso é sempre importante a gente colocar. Eu acho que se não tivesse o Rafinha no baralho, talvez fosse mais difícil acontecer a troca, inclusive pela interlocução do Rafinha com jogadores, com alguns poucos jogadores que não se sentiam satisfeitos assim com o trabalho do Crespo, né? Enfim, é uma nova era que começa. Eu não gosto, você sabe, odeio troca de técnico no meio da temporada, ainda mais com o time apresentando bons sinais. Mas, de novo, o São Paulo troca de técnico mais ou menos na mesma época que troca habitualmente, né? Não foi assim da última vez, porque o Zubeldia superou a expectativa e longevidade. Mas, no final das contas, depois de muito tempo, ele mesmo, o Zubeldia, que entrou pós-fracasso em um Campeonato Paulista, no lugar do Carpini, normalmente era fracasso estadual, troca de técnico pouco depois. Fracasso estadual. E foi assim agora, mas não foi exatamente um fracasso no estadual. Exatamente um fracasso, exatamente. E o brasileiro começou bem, né? Depois de 2 trabalhos assim bem marcantes de técnicos argentinos, na sequência o São Paulo volta a ter um técnico brasileiro depois de algum tempo, coisa que não acontece desde o Thiago Carpini lá atrás. Exatamente. Bom, como você falou, né? A expectativa é sobre como vai ser o trabalho do Roger, como vai ser a reação dos jogadores. Você disse aí alguns. É difícil dizer que tinha uma coisa frontal contra o Crespo. Talvez o Alisson tivesse. Agora, de resto, estava lá, os caras jogavam, o time estava ganhando, não tinha um boicote ao treinador. Mas, enfim, a troca foi feita. Então, tem a reação do trabalho dele, como vai ser no começo, reação dos jogadores, e para mim o que mais pega é a reação da torcida. E aí, vou falar, eu não sei como é que a torcida vai reagir, não é nem no Morumbi, é no Canindé o jogo, mas vou dar o meu pitaco aqui sobre essas primeiras 48 horas do Roger rapidamente. Foi difícil, né? Foi quase constrangedora a apresentação dele, né? Das palavras do Roger, porque é um cara que está lá, que não tem nada a ver com isso, foi chamado, virou técnico, e já está tomando cacetada de todo lado. Antes ele quase fez um apelo, implorou para a torcida dar uma chance a ele, né? E bom, a minha opinião sobre o trabalho dele, os trabalhos dele, todo mundo já sabe. Eu acho ele um técnico ruim não, mas técnico com grandes limitações, assim. Não acho que era um cara que vai mudar o São Paulo de lugar. Acho, inclusive, não tem sentido nenhum essa troca do Crespo por ele. Tudo isso eu acho. Dos trabalhos aí, da vida do Roger. É isso que eu acho. Ponto. Onde eu quero chegar? E não sou eu que vou fazer o apelo para a torcida. Eu penso diferente, depois eu falo.
Mas eu acho que agora é o seguinte, agora é o Roger Machado que está lá no banco de reservas. Esse é o cara. Isso não vai mudar. Gostamos, eu goste ou não, a torcida gosta ou não, isso não vai mudar. E aí, de novo, falo o que eu normalmente falo. Vira a página e vamos em frente. Apoia o cara, apoia o time, vai para cima, tenta fazer o cara ficar menos desconfortável possível. Acho que esse deveria ser a missão da torcida. Por mais que tenha protesto, que não goste do cara e tudo mais. Eu acho que só vai piorar o trabalho do cara se tiver gente contra desde já. Como tem muita gente. Eu mesmo não morro de amores por ele. Eu acho um técnico com limites. Mas a partir de agora, eu, como São Paulino, tô junto. Vamos embora. Vamos torcer. Vamos lá, gritar, vamos torcer, vamos apoiar, fazer as críticas são pertinentes, como a gente sempre fez aqui, mas não campanha contra. Não vou fazer isso. E acho que a torcida do São Paulo não deveria fazer isso. Esse é o meu ponto. Queria te ouvir. Bom, eu não acho o técnico ruim, né? Pois eu divirjo assim frontalmente. Eu acho que ele é um técnico que tem coisas interessantes, que tem uma marca ruim nos trabalhos, que é o trabalho degringolar antes de um ano de completando, né? Bons inícios e sem conseguir manter esses bons inícios em quase todos os clubes grandes que ele passou, como no Internacional na última vez. Acho que ele é um técnico que tem repertório, boas ideias, os times deles jogam alguns momentos muito bem, né? Não vejo técnicos brasileiros muito melhores, né? Acho que o Felipe Luiz é uma outra discussão, mas não vejo. Nunca teria feito a troca, mas não acho ele um técnico ruim, não. Acho que ele é um técnico que pode trazer coisas interessantes. E a tua posição é mais ou menos a posição da torcida organizada da Dragões, da Real. A Independente não se manifestou. Eu acredito que a organizada é só um termômetro, né, da situação. Eu acredito que muita gente vá nessa, né? Torcer contra o Roger é torcer contra o São Paulo. Então, acaba sendo um masoquismo, né? Mas, enfim, eu estou bastante curioso para ver como é que ele consegue atender a essa expectativa das próprias pessoas que o contrataram. Além da torcida, das próprias pessoas que o contrataram. E aí vai ter que muita gente remar mais do que estava remando. Isso é bem interessante, eu acho. Tinha gente que estava remando pouco, né? Mas quando você diz remando gente no clube? Eu acho que a partir do momento que você sente que a convicção da troca era tamanha, você percebe que o comando do Crespo não remava muito a favor do Crespo, né? Vamos combinar, certo? Não existia. O comando do clube não remava a favor do clube. E que alguns jogadores que não mostravam menor simpatia em relação ao Crespo, como o Lucas Moura, que ele comece também, talvez, né, porque o Lucas Moura acabou ficando expulso nesse episódio todo, que ele comece, talvez, a uma nova etapa no São Paulo. Né? Concordo. Uma boa. Que ele demonstre o que ele não demonstrou ao Crespo no campo, né, em relação ao novo treinador, em relação ao novo comando, em relação a novas atitudes, em relação a mil coisas, que eu acho que acabou ficando, indiretamente, e as loucuras das redes sociais atingem até esse ponto. Agora é o Lucas quem virou, por circunstâncias, o cara que não ajudou o Crespo. O futebol é assim hoje, maluquíssima, é uma maluquice completa. Mas gostei do seu ponto sobre se esse é o técnico que todo mundo queria, ou pelo menos se o comando queria, todo mundo tem que remar mais do que vinha remando. Tem que defender mais o treinador, seja em entrevista, seja onde que for, tem que botar mais a cara para falar esse aqui é o cara. Como justiça já feito, o Rui Costa fez ontem. Foi lá, sentou lá na cadeira, respondeu. Vai ter que fazer toda vez agora. Né? Teve que responder pergunta dura. É o cara que vai ter que bancar. Estou totalmente de acordo com você nesse aspecto. E, aliás, só um detalhe, que eu falei, o trabalho do Roger não me encanta, não me agrada, não me emociona, não tenho muita crença. Mas, justiça já feita também, muita gente que eu conheço, além de você, e que entende de futebol e tal, acha ele um bom técnico. Muita gente mesmo. Positivos, né? Muitas vezes. O PVC acha ele um bom técnico, o Pretzel acha ele um bom técnico. Tem mais pessoas que acham ele, o Massini acham ele um bom técnico, independentemente da... Enfim, mas é isso.
Tá colocado. Bom, ontem ele deu uma pista do que deveria ser, o que deverá ser o time amanhã. Imaginamos que ele não vai mexer muito no que o Crespo vinha fazendo, porque afinal vinha dando certo. Ele me mostrou, me pareceu, um apreço mais por uma linha de 4 zagueiros. Me pareceu. Isso. Não sei se eu estou certo. Tá certo, ele falou claramente sobre isso, né? Ele falou que também gosta da linha de 3, que o elenco do São Paulo tem jogadores para jogar em linha de 3, que o Crespo já utilizou. Aliás, ele elogiou o Crespo pela versatilidade dos sistemas que o Crespo acabou ensaiando nessa temporada, mas também disse bem claramente que o jogo que além de gostar mais de jogar com 2 zagueiros, que o jogo do São Paulo, ele falou que viu vários, hein, inclusive do Sub-20, que o jogo do São Paulo que mais o agradou foi aquele jogo que mais agradou a gente também, né? O jogo contra o Grêmio, né? No Brasileiro, vitória por 2-0, com linha de 2 zagueiros e o trio na frente, né? Lucas, Caleri e Luciano, além do trio do meio, que a gente também aprendeu a gostar, né? Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Foi dada a pista do que seria a primeira escalação dele, né? Eu acho que ele sai com uma base do time que venceu o Grêmio por 2-0 no Brasileirão, né? O penúltimo jogo do São Paulo no Brasileirão. Muito bem. Então, vamos tentar escalar o time, que todo mundo já sabe, mas é o time. Rafael. Tinha lá uma questão que do Cédric seria um dos caras que mas aí vamos combinar, né? O Cédric também foi exposto como o Lucas, né? Um pouco nessa vibe. Aliás, são 2 caras que foram bastante titulares com o Crespo, né? O Lucas e o Cédric. Enfim, tiveram todas as oportunidades do mundo. É verdade. O Cédric... Talvez o Alisson pudesse falar, não, eu fiquei pro fim da fila, mas ele, o primeiro jogo da temporada, o cara jogou. Não jogou nada, mas jogou. E a atitude do Alisson acho que mostrou um pouco o que é o Alisson, né? Acho que ele saiu perdendo nessa Sim, sem dúvida. Nessa circunstância. Então, Rafael, Lucas, Ramon, né? Aí a dupla, sempre eu tenho dúvida, mas eu imagino que seja Arboleda e Alan Franco. Então, aí esse já é uma boa questão, porque contra o Grêmio não tinha Arboleda. Arboleda estava no Equador, jogaram Alan Franco e Sabino, e foram bem. É aquilo, por um jogo em casa contra um time fechado, ter 2 zagueiros que saibam sair, talvez fosse a opção, sair jogando, no caso, fosse a opção mais plausível. Então, talvez ele repita a dupla do Grêmio. Alan Franco e Sabino deixando o Arboleda no banco. Talvez. Eu nunca deixo o Arboleda no banco, mas eu entendo se ele mantiver aquela dupla daquele jogo, também pelo fato deles saírem jogando o Alan Franco pela direita e o Sabino pela esquerda. Acho até mais provável, né? E aí o Enzo. O meio campo trio, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Luciano, Caleri e Lucas. Contrário, né? Lucas, Caleri e Luciano. Ele até, isso mesmo, ele até falou, né, que ele viu nesse jogo o Lucas atuando como o vértice de um losango, né, como um 10, né, como enganche, ele falou, né, completando o trio do meio, deixando Luciano e Caleri mais à frente. Na verdade, Luciano e Lucas revezaram muito durante esse jogo com o Grêmio, mas enfim, foi o jogo mais legal do São Paulo mesmo, com essa formação. Eu espero que ele não imagine que o Lucas como a gente conversou já, é um cara como o menino lá do Internacional, o Alan Patrick. Não é. Uhum. Se ele quiser fazer dele esse cara, não vai ser. Enfim. Não vai ser. É um jogador diferente. É isso. Não é melhor ou pior, é um jogador diferente. O Alan Patrick é um jogador cerebral, né? De pensar o jogo, distribuir o jogo, de enxergar olho na nuca. O Alan Patrick foi reserva e tenta se espelhar muito no Ganso. Isso. O Lucas tenta se esperar muito no Neymar. Então, essa é a distinção. Perfeito. É cerebral e amador. O outro é tentar aquilo em definição. Outro é arranque, corrida e tal. Exato. Bom, quem apita esse jogo? Bom, primeiro a Chape. Primeiro a Chape, exatamente. A Chape tem o Gilmar Del Pozo como técnico, que além do Abel Ferreira, obviamente, e do Rogério Ceni no Bahia, é o cara que está mais tempo num time de futebol, né? Ele está há mais de um ano, dirigiu na campanha toda da Série B, viu o gramado
da Arena Condá ser trocada por sintético, está um tempão lá, vem dessa derrota para o Barra, né, na final do estadual. A Chape ganha o último jogo, mas não desconta o saldo, então foi visto em casa. E tem um time assim bem entrosado, forte fisicamente, mas nenhuma grande estrela, né? Ele tem como jogadores mais conhecidos o Giovanni Augusto, aquele mesmo antigo. Esse era mais Alan Patrick, né? Foi do Corinthians, do Galo, Guarani, enfim. Aquele jogador que se destacou no Criciúma, depois não foi bem no Cruzeiro, Bolassi, né? Na frente. E do ano passado para cá, ele perdeu um jogador que era fundamental, que era o Mailton. Sim. O São Paulo contratou, foi artilheiro do time na Série B, né? O São Paulo contratou, mal jogou pelo São Paulo, e aí foi para o Fortaleza, se destacou, foi o melhor jogador do Campeonato Cearense pelo Fortaleza, enfim. Mas é um time que não tem muito refinamento técnico, mas é um time muito físico e muito entrosado, né? Que talvez exija do São Paulo muito nessa parte da disputa, do contato e tudo mais, né? Mas o São Paulo teria que ganhar esse jogo de qualquer jeito, na minha opinião, né? Ainda mais porque a Chape em casa vai ser muito chata com a questão do gramado sintético e tal. Fora de casa, você tem que ganhar da Chape. Né? É o jogo obrigatório, até para o Roger não ficar ainda mais rejeitado. Então tem que ganhar. É um jogo engraçado, porque vira um jogo super obrigatório. Se fosse o jogo contra o Palmeiras no Allianz, você ia falar, putz, ou contra o Flamengo, sei lá o quê. Você ia falar, pô, jogo difícil, hein? Vai pegar uma pedreira logo de cara. Não, pega um jogo acessível, então, portanto, tem que ganhar. Quem apita, hein? Cara, inacreditável, cara. Eu tava gostando, não pode ser, né? Cansando de São Paulo. Eu tava gostando tanto das escalas do São Paulo no brasileiro. Aí os caras me vêm com essa, cara. Bom, o árbitro do jogo vai ser o senhor Lucas Casagrande, do Paraná. O Lucas Casagrande. Então, é um árbitro dos novos, né? Ele foi afastado e suspenso no mesmo dia do Ramon Abate Abel. Foram os dois. Você lembra daquele final de semana? O que ele fez? Ele foi aquele árbitro do jogo Bragantino e Grêmio, que inventou um pênalti, uns acréscimos para o Bragantino. Ele sumiu da escala da Série A. E agora diferentemente do Ramon Abate Abel, que era um dos preferidos, né? Ele não era um árbitro colocado em jogos específicos, e o cara vai voltar a apitar no jogo do São Paulo, né? Vai apitar São Paulo e Chape. Espero que ele vá bem, mas convenhamos, não deixa de ser uma coincidência estranha, né? Ele foi afastado justamente naquele fim de semana inesquecível, né? Ele é o árbitro desse jogo. Talvez seja o árbitro da rodada todo brasileiro menos conhecido, menos rodado e tudo mais. O jogo vai ser no Morumbi? Não, vai ser no Canindé, que agora está com o gramado ruim por causa da chuva, porque teve jogo da Portuguesa. A Portuguesa se classificou ontem na Copa do Brasil contra o Avaí. Exato, né? O São Paulo, quando optou pelo Canindé em vez do Brinco de Ouro, com vistoria do Rui Costa, do Rafinha, levando em consideração a proximidade, o aspecto caldeirão, as preferências da torcida, julgou que, àquela altura da vistoria, Canindé e Brinco de Ouro tinham as mesmas condições de gramado, praticamente, né? O gramado natural, gramados naturais, né? Os dois estavam no Paulista e foram eliminados. A Lusa depois, o Guarani. Os dois estavam na Copa do Brasil. O Guarani foi eliminado, a Portuguesa não. O que aconteceu? A CBF marcou o jogo da Portuguesa com o Avaí para o Canindé na terça, campo da Portuguesa. A Portuguesa jogou, o campo completamente encharcado, virou um lamaçal praticamente. E aí não parou de chover em São Paulo até agora. Os funcionários do São Paulo trabalharam também junto com os da Portuguesa para a recuperação do campo em 48 horas, mas com certeza o campo vai estar ruim. É só para o Roger saber. O Roger, que já no Sul se acostumou com gramados pesados e tudo mais, é bom ele saber que aquele time que reinou no Morumbi contra o Grêmio era um time leve que jogou num gramado bom. E amanhã, na quinta-feira, vai ser um desafio no Canindé enlameado.
Muito bem. Onde você estará amanhã, depois que acabar o jogo? Eu sinceramente gostaria de estar no Canindé. Faz muito tempo também. que eu não vou. Eu tenho ótimas lembranças do Canindé, com o São Paulo mandante, o São Paulo enfrentando a Portuguesa, mas pelas condições técnicas, fomos aconselhados a fazer a live de casa. Então, Isso. estarei aqui pontualmente às 22 horas, o jogo é 20 horas, para a gente fazer a live pós-jogo, a primeira partida com Roger Machado no comando. Esperamos vocês e parentes e amigos. Para fechar, última vez que você esteve no Canindé? Última vez que eu estive no Canindé foi 2008, pela campanha do Tri Brasileiro, um jogo fundamental na reta final do campeonato, é que o São Paulo venceu espetacularmente a Portuguesa por 3-2, rebaixando a Portuguesa e assumindo a liderança na reta final da temporada, um jogo que Borges brilhou como ninguém. E o São Paulo ganhou por 3-2, isso é 2008, né, na campanha do Tri. Quem sabe seja um bom presságio. Eu, há muito mais tempo. Eu não lembro nem o ano direito, mas acho que é 1987. São Paulo 4, Portuguesa 1. Lindo, lindo. O Valdir Pérez era goleiro da Portuguesa. Acho que foi 88, Paulista 88, se não me engano. Pode ser 88, porque em 87 o Valdir Pérez estava no Corinthians. Isso. 1988, Campeonato Paulista, São Paulo 4-1, e o Dario Pereira jogou demais nesse jogo. Jogou demais. Acabou com o jogo, foi 4-1 esse jogo. Foi com meu pai nesse jogo. Enfim. Teve um Brasileirão São Paulo mandante contra o Atlético Mineiro, inesquecível também em 92. Acho que o segundo ou terceiro jogo de Ronaldo, Luiz e Palinha, que o São Paulo ganhou de 2-0 como mandante no Canindé do Atlético Mineiro. Técnico Tele, e choveu granizo e teve que interromper a partida. Não voltou a partida, 2-0 para o São Paulo. Quem sabe?